beleza? Muito boa tarde. Nosso segundo momento do programa está já nesse 21/6/2025. Já está aqui do meu lado a justiça, a doutora Patrícia Monte Feitosa. Tudo bem? Tudo bom? Sibela, prazer nesse vasto momento da doutora e já voltamos na nossa entrevista. A doutora Patrícia Monte é filha de Antônio Carlos Lages Monte e Maria de Fátima Ferreira Monte, esposa de Cláudio Manuel do Monte Feitosa, mãe de João Manuel do Monte Feitosa e irmã de Carla Ferreira Lages Monte e de Antônio Carlos Lages Monte Júnior. Natural de Teresina, nascida em 31 de 3 de 1986, estudou todo o ensino médio no Colégio Sagrado Coração de Jesus. Formou em bacharelado em Direito em 1999 pela Universidade Federal do Piauí. Pós-graduada em Direito Empresarial, Mediação de Conflitos, Filosofia e Direitos Humanos, mestranda em Direito na Universidade Federal do Piauí. Trabalhou de 1999 a 2003 na Justiça Federal como técnico judiciário, como delegada de Polícia Civil do Piauí e, nesta oportunidade, teve contato com movimentos sociais de diversos segmentos, especialmente o LGBTQI e a PN+, foi a primeira titular da Delegacia de Direitos Humanos do Piauí. Em 2007, assumiu a Defensoria Pública do Estado do Piauí, em Água Branca, em 2012, e passou a trabalhar em Teresina. Foi chefe de gabinete da DPF Piauí, na gestão de doutora Gildete Evangelista. Desde 2018, desenvolve vários projetos de ações voltadas para públicos de extrema vulnerabilidade. A exemplo, Projeto Meu Nome e Meu Orgulho, atendimento de mais de 150 pessoas transgêneras que concorreu ao projeto de boas práticas da Escola de Governo do Piauí e rendeu homenagem da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí, por indicação do Grupo Matizes e proposta do Débio Fábio Lobo. Mente Cidadã. Com articulação com outros órgãos, já foram 1.000 atendimentos, junto a pessoas com transtorno mental, visando a inclusão social e o cuidado em liberdade, com selo de práticas inovadoras. Concorreu ao selo de inclusão social da TV Meio Norte. Projeto de Defensoria Pop Rua. Para atendimento a pessoas em situação de rua, para acesso a direitos, em especial a documentação básica. Já tendo atendido mais de 200 pessoas. Projeto Morada, que desenvolveu em parceria com a ETURB e o IFP, Instituto Federal do Piauí, para regularização fundiária, orientação jurídica e acesso a direitos das pessoas ocupantes do residencial da Andara dos Cocais, onde mais de 300 famílias serão beneficiadas pelos títulos de regularização. Já tiveram 2 ações externas da DPE Piauí. Tem participado de inúmeros eventos, palestras e convites relativos às políticas públicas que tem implementado. Muitíssimo obrigado. Que currículo. Com toda a experiência, nós aqui está vendo que tem a mesma idade, nós somos jovens. A gente vai logo iniciar nesse contexto de pessoa com situação de rua. Fica à vontade. Primeiro, eu quero esclarecer que tem um decreto federal 9053 de 2009, na época do primeiro governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, estabelecendo uma política nacional de pessoas em situação de rua. Nessa política, deve-se considerar e extinguir ou pensar qualquer tipo de preconceito contra as pessoas em situação de rua, né? Dado o grau de vulnerabilidade que elas se encontram. Geralmente, o que caracteriza essa pessoa em situação de rua é não só o grau de pobreza, mas, inclusive, de rompimento de laços afetivos, falta de moradia, falta de acesso à saúde, enfim, enfrentam uma diversidade de mazelas na situação em que vive, né, pela condição de rua. E na Defensoria Pública, desde 2018, a gente começou a desenvolver
projeto chamado Defensoria Pop Rua, onde a gente leva vários intervenientes, não só da Defensoria Pública, como também de outros órgãos parceiros para os locais onde eles mais se situam, né? Então, várias vezes a gente fez na Praça da Bandeira, outra vez no Clube dos Diários, para levar cidadania, principalmente cidadania para essas pessoas que passam de rua. Porque o que a gente vê é que uma das coisas da falta de acesso a direitos que os atinge também é a falta da documentação civil básica. Não só pela falta de ter o local de guarda desses documentos, né? Mas também muitos, às vezes, a gente pode ser assim, penhora os documentos em pontos de tráfico de drogas, questão mesmo de chuva, a forma de guardar. Embora nós tenhamos nessa política nacional de situação de rua, há a previsão de dispositivos de assistência social. Só que, por exemplo, o Centro Pop em Teresina, ele não acolhe mais do que 50 pessoas em situação de rua. E embora a gente não tenha um número certo de quantas pessoas estão em situação de rua, se você pegar um CAD único, que é um cadastro único, né, da assistência social, você pode ver mais de 1.000 pessoas em situação de rua no estado do Piauí. E a gente vê uma precarização ainda dessas políticas, que embora a gente tenha os dispositivos previstos na lei, tal como o Centro Pop, como também a Casa do Caminho, que é para pernoite, são dispositivos completamente insuficientes para o abrigamento dessas pessoas. E a política praticamente tem se resumido a isso. Nós temos também um dispositivo que é da saúde, que é chamado consultório na rua, né, que tem uma ambulância que faz uma ronda na cidade toda, onde leva não só medicação para essas pessoas, como também algum aconselhamento em DSTs e outras medidas preventivas ou profiláticas de saúde, né? São duas equipes em Teresina. Mas o que a gente vê é que, assim, os dispositivos não são adequados ou não chegam a ser suficientes para tratar outro problema grave que afeta eles, que é a questão do uso e abuso de álcool e drogas. Para quem não sabe, o SUS trata as pessoas com dependência química no dispositivo chamado CAPS-AB, que em Teresina nós só temos um que fica no bairro de São João com mais de 11.000 usuários, né? E a gente não vê as assistentes sociais tendo disponibilidade exatamente pelo contingente de pessoas que ele atende de ir para as ruas para fazer as buscas ativas dessas pessoas com a dependência química, né? Então, é uma situação gravíssima e o presidente Lula editou outra lei em 2024 que fala da empregabilidade das pessoas em situação de rua, né, para que a sociedade se sensibilize com a condição de vulnerabilidade e com toda a diversidade dessa população de rua, seja adolescente, a jovem adulto, idoso, mulher negra, pessoas LGBTQIAPN+, mas, enfim, que seja observada toda essa interseccionalidade e que crie mecanismos da empregabilidade. Mas, assim, é difícil você pensar numa perspectiva de concretização dos direitos dessa lei se o usuário sequer é tratado, né, da sua condição. Nos centros pop, a lei prevê que se façam sempre treinamentos de capacitação profissional, educação básica mesmo, né? Enfim, até encaminhamentos na rede em relação à empregabilidade, mas a gente vê pessoas em alto grau de drogadição, né? E muitos, a gente tem em Teresina, pela última vez que eu tive notícia, desde 2021, mais de 45 pessoas esquizofrênicas em situação de rua, né? E a pessoa que fica em situação de rua, o álcool e a droga nem sempre é a condição que determina a situação de rua. Às vezes, a gente vê homens e mulheres em situação de abuso, violência doméstica, exploração infantil, que chegam à condição de rua por causa de outro fator, só que chega diante da vulnerabilidade para você suportar aquela condição hostil da rua, muitas vezes passa se envolvendo com o uso de álcool e drogas. Então, essa é a condição no estado do Piauí, como eu disse, a perspectiva de mais de 1.200 pessoas em situação de rua, a assistência social ainda é bastante precária para atender a todos, e a gente também ainda tem um detalhe, tem pessoas que têm o preconceito
das pessoas em situação de rua que estão em condição de rua porque eles querem, que isso não é muito bem a verdade. Na verdade, as pessoas elas querem ser acolhidas, mas em dispositivos que atendam todas as suas necessidades. Por exemplo, muitas vezes uma pessoa em situação de rua só tem de vínculo afetivo com um animal. E alguns dos abrigos em Teresina não aceita que ele leve o pet para o abrigo. Então, você imagina aí a gente que tem um pet, que a gente tem nossa casa, nossa família, o tanto é difícil desapegar, imagina uma pessoa que só tem aquele animal como referência na vida, né? Então, tudo isso é previsto na lei na lei de assistência, de assistência social, da lei da Política Nacional para Pessoas em Situação de Rua, toda essa sensibilidade e empatia com aquele contexto realmente que a pessoa em situação de rua vive, né? E é isso. Nesse projeto, a Defensoria Pública, na última vez que ela realizou ação grande, porque hoje ela é parceira com o Pop Jude, inclusive dia 27 de junho vai ter uma edição do Pop Jude, e a Defensoria vai estar participando. Mas o ano passado, da iniciativa da Defensoria Pública, a gente levou para a praça, em frente ao Palácio de Karnak, mais de 17 órgãos. Receita Federal, Delegacia do Trabalho, Ministério do Trabalho, Secretaria de Assistência Social do Estado, do município, Fundação Municipal de Saúde, que foi com o CAPS AD, como também a questão de vacinação e também no setor de prevenção, atenção básica à saúde. Fomos também o Instituto de Identificação para tirar até as carteiras de identidade dessas pessoas em situação de rua e também o Tribunal Regional Eleitoral, porque muitas vezes eles estão com os CPFs, né, por falta da declaração de isento ou declaração de imposto de renda, acabam ficando com o CPF irregular, que isso também causa um impacto na regularidade do título eleitoral. Então, estavam todos esses serviços na praça e foram 420 pessoas atendidas nesse dia. Foi um dos maiores eventos da Defensoria Pública para esse público-alvo. Tipo assim, a gente vê os obstáculos para conseguir o atendimento médico. Já que ele não tem documento, como é que os CAPs fazem essa triagem para quem precisa de algum atendimento médico? Como é que é feito? Muitas vezes, né, alguns assistentes sociais de hospitais se deparam com pessoas que chegam para atendimento médico sem documentação. E é terminantemente proibido negar o atendimento, porque hoje os próprios CAPs podem gerar um número de SUS para aquele atendimento, porque, enfim, o gestor não pode dar um atendimento e atender uma pessoa realmente sem identificar aquela pessoa. Mas ele tem como gerar uma numeração e a própria assistência dos hospitais, eles podem dar um impulso a essa documentação. Então, ele chegou para ser atendido, não tem documentação, ainda assim, cabe à unidade hospitalar dar todo o atendimento médico necessário para aquela pessoa, porque a saúde e a vida é a prioridade. Né? E aí pergunta, e como é que se inicia, né? Como é que a gente pode ajudar uma pessoa em situação de rua? Às vezes eu converso porque a gente tem muitas pessoas aqui em Teresina que fazem entregas de sopa, né? Em grupos que saem distribuindo marmita ou sopas para as pessoas em situação de rua. Eu disse, olha, faça uma coisinha a mais, oriente para procurar a Defensoria Pública, né? Como esse trabalho já está com desde 2018, que 6 anos, 7 anos acontecendo, então nessas edições, primeiramente, eles não tinham sequer a documentação civil. Aliás, o registro de nascimento, né? Estava extraviado. A gente já tirou, e nas ações seguintes já foi possível já tirar o RG, carteira de trabalho e etc. Então, assim, você vê uma pessoa, se você não sabe por onde começar, no site da defensoria.pi.def.br, a gente botou um formulário que você faz uma entrevista simples com ele, aonde ele nasceu, aonde ele morou nos últimos 5 anos, se ele lembra onde foi que ele foi registrado, né, onde natural, e a Defensoria Pública a Defensoria Pública, a assistente social, faz uma solicitação aos cartórios de registro civil da cidade onde ele nasceu em busca da certidão. Em geral, quando é pessoas mais jovens, a gente acha essa certidão. Então, dali, só é encaminhar para o Instituto de Identificação, que hoje tem sido um parceiro bastante acessível à Defensoria Pública. Todas as demandas que a Defensoria Pública solicita o Instituto de Identificação de Pessoas em condição de vulnerabilidade, ou eles mandam alguém, ou eles recebem com prioridade. Né? Então, assim, a gente identificando o registro, a gente já encaminha para o Instituto de Identificação. E aí, e se o registro não for encontrado, né? A gente junta as certidões negativas dos locais por onde ele morou,
ou ele nasceu, e a gente faz, aí precisa, né, de uma ação judicial, onde a gente leva testemunhas e diz que aquela pessoa, onde é que viveu, por que provavelmente não tem a documentação, né? Às vezes, por exemplo, o livro do cartório foi extraviado, é, estragou por algum motivo, molhou, ou então não consta mesmo o registro, né? Mas assim, não é difícil, né? A gente fazer, a gente realmente precisa dar uma atençãozinha a mais, uma entrevista, uma conversa para eles, se você quiser encaminhá-los mesmo para uma vida de cidadão, né? Ou seja, que não seja invisível aos olhos da gestão pública. Tipo assim, quando vai fazer esse acolhimento, seja por esquizofrenia, né? Ou seja, um usuário de droga, precisa de um internamento de tratamento mais apropriado, tem familiares, como é que vocês fazem isso? Pois é. Levar para Aí, um acolhimento, internar veja logo só, pois é, aí é que tá. A gente, nossa segunda parte, a gente ia falar dessa luta antimanicomial, Isso, né? isso. Então, assim, o que é a luta antimanicomial? A luta antimanicomial foi um movimento político que veio de 1970, que culminou em 2001 com a lei da política antimanicomial. O que veio mudar? Que antigamente todas as pessoas que apresentavam algum distúrbio de comportamento, seja por transtorno mental ou pela dependência química, em geral era colocada nos hospitais, nos manicômios. Né? Aqui nós tínhamos o Meduna, nós tínhamos o Arelo de Abril. Né? E essa lei de 2001, que veio desse movimento político decorrente dos maus tratos às pessoas com transtorno mental, trocou, inverteu a lógica, que ao invés das pessoas com transtorno mental vão ser trancadas em asilo para cuidados médicos, defendeu-se que ela podia ser tratada no meio aberto, em sociedade. E aí veio o quê? Os centros de assistência psicossocial, que são de vários níveis, né? Dependendo do nível de população, da gravidade do transtorno, né? Que a pessoa tem para tratar. E, assim, são muito poucos. Em Teresina, nós temos só 6 CABs. Né? E eles são aonde? Distribuídos por regiões, né? E supostamente para ficar mais próximo de cada tipo de usuário e dividido em graus. O CAPS 3, por exemplo, é o que recebe pessoas com transtorno mental de maior gravidade. Então, assim, internar para tratar, dar um tratamento adequado, infelizmente é o que a gente tem tido. Né? Por quê? Porque a rede de assistência psicossocial, ela cresceu assim que foi publicada a lei, mas, por exemplo, de 10 a 15 anos atrás, a gente não tem um CAPS novo, quase, na cidade de Teresina, por exemplo. Então, o que acontece? A gente vê cada vez mais a institucionalização voltando a crescer. E isso falando de transtorno mental, porque a dependência química, nós temos notícia o tempo todo das pessoas estarem institucionalizadas ou em comunidades terapêuticas, que geram o que são comunidades terapêuticas? São organizações da sociedade civil que não é instituição de saúde e nem a assistência, compõe a assistência social, né? Ou seja, um serviço público, mas são organizações da sociedade civil que recebem recursos, seja do governo municipal, estadual ou federal, para fazer o abrigamento dessas pessoas com dependência química. Por quê? Porque geralmente as pessoas com dependência química estão num grau que a família não aguenta mais fazer o tratamento adequado, ou às vezes já não consegue comer. Muitas vezes são pessoas que já desenvolveram outros transtornos mentais em razão da dependência química, ou que já gastaram tudo que tinha. Inclusive das famílias, né? A gente vê muito isso. E então, assim, a gente vê essa nossa pretensão de achar que ele só pode ser tratado fechado, para não ter acesso às drogas e prosseguir qualquer tratamento. Só que isso é uma lógica contrária ao que vê a política de institucionalização. E você só vai sentir isso quando você passa por isso, ou por ser um parente seu. Né? E assim, se você mora em Teresina, você está próximo ao Hospital de Abreu, beleza, mas imagine quantas pessoas vêm do sul do estado, do desespero das famílias de perder o vínculo de mandar seu parente sem nenhum cuidado para outro município, a 800 mil quilômetros de distância. Né? E isso é a realidade de muitos jovens, adultos e alguns idosos, e está cada vez mais recorrente no público adolescente também. Como a Defensoria Pública assim, faz esse trabalho, esse acolhimento, quando ele devolve para a rua, que ele não tem casa, ele volta a praticar o mesmo ato.
Pois é. Então, a Defensoria Pública é um órgão para orientação jurídica, né? Claro que no decorrer desses projetos, né, que a Defensoria Pública Mente Cidadã, a gente tem feito uma teia entre os órgãos de articulação que a gente entra em contato com a assistência social, a Fundação Municipal de Saúde, para dar um acesso a direitos. Mas a Defensoria Pública ela não institucionaliza nem tem aonde institucionalizar, pelo contrário. Ela quer esse cuidado e liberdade. Então, assim, a gente não está dando conta, a verdade é isso. E o Mente Cidadã, ele tem 3 objetivos, esse projeto. Um é essa discussão que a gente está tendo agora, né, da gente sempre relembrar a sociedade da necessidade de cuidar da liberdade. Então, veja o sofrimento de qualquer família também internar sua pessoa doente, né? Sem você saber o que vai acontecer intramuros, né? Além do que, só que para muitas vezes pode ser até um alívio também, né? Já que às vezes os transtornos vêm com agressividade, etc. Mas o que a Defensoria Pública tem feito? Primeiro, essa conversa de dizer da necessidade de cuidar da liberdade, a questão da inclusão social, acabar com o preconceito e estigma, inclusive o nosso, da gente procurar nossos próprios tratamentos, né? Se observar o autoconhecimento, né? Porque todos nós podemos ter uma desordem mental, alguma doença grave ou mais leve, mas que pode afetar a sua funcionalidade. E a Defensoria Pública também tem feito ações periódicas que a gente leva, não só o serviço da Defensoria Pública, como outros órgãos, dentro dos centros de assistência psicossocial. Ou seja, a pessoa vai receber aquele cuidado diário, a medicação, o tratamento, e acaba se servindo dos serviços de cidadania. E para lhe convidar, Braga, a gente, dia 3 de julho, a gente vai fazer ação no CAPS 2, né, para todos os usuários que do CAPS 2 e do CAPS 3, né, fazendo todo o serviço de atenção, não só da Defensoria do Estado, da Secretaria de Assistência Social, Defensoria Pública da União e Instituto de Identificação. Agora a gente vai aprofundar mais, lapidar essa parte de não internação compulsoriamente, né? Como é que seria isso? Vamos lá. O que é a luta antimanicomial? A luta antimanicomial é um movimento, como eu já disse, um movimento social que teve não só com os usuários da saúde, como também com os familiares e profissionais da saúde que cansaram, vamos dizer assim, cansaram de observar os tratamentos desumanos e cruéis que se tinham dentro dos manicômios. É interessante, gente, que a loucura, ela passou por vários momentos na construção do seu conceito. Por exemplo, na Grécia, a pessoa louca chegava a ser atribuída o poder divino, que eram pessoas super inteligentes que pensavam fora da normalidade e eram divindades. Na Idade Média, quando veio o cristianismo e todo o seu poder moral, né, ele começou a associar a loucura à questão das bruxarias, né? Coisas do Satã. Então, essas pessoas passaram a ser institucionalizadas. Muitas vezes a pessoa com um transtorno mental, principalmente agravado, ele não se encaixa no capitalismo, ele não vai ter trabalho, alguns vão ter a libido aguçada. Então, não se enquadram em todo aquele aspecto moral que a religião trouxe. Então, essas pessoas passaram a ser institucionalizadas. Junto com essas pessoas com transtorno mental, ficava o que a gente foi chamada na Inglaterra em 1685 uma grande internação, então ficavam mendigos, pessoas de transtorno mental, pessoas com hanseníase, né, que antigamente se chamava até os leprosários. E aí, passar todo esse período, o que foi que aconteceu? Com o método, com o Renascimento, que veio crescer, a ciência começou a se destacar, né? O que a gente chama de se entrou no período das luzes. Então, a medicina também, com o saber, apareceu. E dentro dele, a psiquiatria. Então, separou-se essas pessoas, né? Os doentes mentais dessas outras pessoas que tinham hanseníase ou que eram só desempregados,
ou tinha a doença física, alguma doença física, e colocaram apartados. E a psiquiatria começou a desenvolver seus métodos, e a gente vê a laparoscopia, que você abria a cabeça, né, o choque elétrico, né, enfim, vários tratamentos que hoje são considerados desumanos e cruéis. E aí, o que aconteceu? Depois, resgatando os princípios lá da medicina de Hipócrates e as questões da bioética, começou a questionar. Por que você vai impor um tratamento àqueles doentes, inclusive tratamento desumano, cruel, sem a sua vontade? Então, voltando, com o renascimento, que veio o nascimento da ciência, né, destacou-se várias áreas do saber, inclusive da medicina, e dentro da medicina, a psiquiatria. Então, as pessoas com a doença mental foram separadas das pessoas com hanseníase, dependentes químicos e outros, e passaram a ser tratadas. Só que os tratamentos bem cruéis e desumanos e degradantes. Então, assim, esses tratamentos, eles passaram a ser questionados pelos princípios da bioética, onde se impunha o tratamento sem nem pedir a concessão, a permissão da pessoa. Isso é completamente contrário a toda a ética médica. Né? Então, a partir de começar começaram a fazer esses questionamentos, começaram a se exigir não só o consentimento daquela pessoa para se tratar, como depois de tanto observar aquele ambiente segregador e desumano e cruel, foi que esses movimentos, os usuários, familiares e profissionais da saúde fizeram toda essa luta antimanicomial que resultou na Lei 10.246 de 2001, onde inverteu a lógica do manicômio para esse cuidado e liberdade. E como é que esse cuidado e liberdade ia se dar? Através da criação da rede de assistência psicossocial. E essa rede de assistência nós temos CAPS, nós temos um tratamento da unidade básica, ou seja, você está sentindo ansiedade, eu já tenho que ser internada, eu tenho que ir para o CAPS. Não, você vai na sua unidade básica de saúde, o médico lhe analisa, vê se precisa de algum medicamento para, sei lá, contornar aquela ansiedade. Precisando alguma coisa a mais, que vai para os centros de assistência psicossocial, e apenas em casos gravíssimos, onde a pessoa está botando em risco a própria vida ou de terceiro, aí é que se fala na internação. E diga-se, não internação em hospital com características asilares. O que é isso? De internação, de segregação, mas em leitos de hospital geral. Em Teresina, no Hospital do Municipal, na Primavera, nós temos 8 leitos de atenção à pessoa, né? Atenção à saúde mental. Então, o que tem que ser é isso, que nos hospitais gerais sejam cada vez mais criados leitos, e não que sejam cada vez mais colocadas pessoas institucionalizadas, né, para esse tratamento da saúde mental, e que fiquem lá, segregadas, sem a oportunidade de ter uma vida em liberdade. Dentro das suas experiências, compartilhando os saberes que está sendo incrível aqui, o que avançou? O que tem feito e que ainda está por vir para melhorar? Bom, o que a gente percebe, gente? Hoje, quando a gente vê os tratamentos de autismo, as terapias ocupacionais, as clínicas médicas, a discussão, porque assim, é até uma coisa estigmatizante. Quando você diz que vai no psicólogo, no psiquiatra, a pessoa, é doido, e às vezes você cai até no descrédito da sociedade. Então, isso é que a gente tem que quebrar, né? Que a atenção à saúde mental, assim como a física, ela tem que ser constante e entrar na rotina, né? Então, assim, por esse lado, a gente tem percebido uma receptividade melhor da sociedade em relação a isso. Mas, em relação aos serviços de saúde, a gente tem muito a avançar. Né? Exatamente por isso que as pessoas investam mais nos centros de assistência psicossocial, que a gente invista mais em centros de convivência das pessoas, né? A gente mora num estado que é muito quente, a gente tem poucos incentivos à atividade ao ar livre, né? Muitas vezes as atividades são em shopping e não todo mundo tem condição financeira para acessar, né? Além disso, o tratamento da saúde mental, em geral, ele é caro.
né? R$ 250 a sessão de psicoterapia, ainda tem uma medicação que, em geral, se for associada ao uso também não é barato, né? E assim, e é o que o pessoal ainda tem a recorrer, já que o serviço público está deficitário, embora, diga-se de passagem, de qualidade. Os centros de assistência psicossocial, eles têm uma equipe mínima que as pessoas têm que ter. Psicólogo, psiquiatra, assistente social, terapia ocupacional, educador físico. Por quê? Porque para o bem-estar da pessoa, né, tem uma multiplicidade de fatores que tem que ter. Então, a assistente social do CAPS, para que serve? Para tirar uma documentação civil, para ver se consegue um BPC para ele, ver, resgatar um laço afetivo que a casa, por exemplo, tenha dissolvido, um psicólogo para dar aquele apoio nas terapias, né? Não só no diálogo, com algumas dicas de comportamento, enfim, da função do psicólogo. O psiquiatra, se necessário, alguma medicação, né? E, enfim, e esse sistema tem que funcionar. E é como a gente tem visto, eles são eficientes. Quando eficientes, claro, a gente tem casos na defensoria, em que a defensoria pública, nestas ações, conseguia tirar a documentação básica, depois conseguimos tirar a identidade, depois a defensoria pública da União conseguiu o BPC-LOAS, que as famílias, quando receberam a pessoa já com sua documentação e recebendo o BPC, puderam tê-la de volta, né? Porque para dar os cuidados, né? E para administrar aquele benefício em favor do doente, etc. E a gente tem tido casos exitosos, mas assim é um desafio constante, né? Não é fácil, porque assim quando veio a luta antimanicomial, que veio a lei proibindo os hospitais os manicômios, eles simplesmente liberaram alguns doentes. Só que até hoje, por exemplo, nós temos 36 residentes no Hospital de Abreu há muitos anos, sem chance ainda de serem incluídos na sociedade. Embora a Defensoria Pública já atuou positivamente para tirar da documentação civil, já estão recebendo benefícios, mas assim, as famílias não querem receber. Porque muitos deles, alguns mataram a mãe, ou mataram o irmão, eles têm medo de acolher. Então, é isso que tem que ser trabalhado, que o surto psiquiátrico que causou aquele crime não vai acompanhar ele a vida toda. Né? E a família ainda é um instrumento importantíssimo de inclusão social. Colaboração da sociedade. A sociedade precisa colaborar mais, porque a gama de experiência somatória da legislação está sendo mais regulada, mais próxima do cidadão. O que pode colaborar a sociedade? Você quer uma colaboração boa? O que você está fazendo agora? Por exemplo, né? Hoje você já tinha falado ou escutado falar nessa luta antimanicomial? Não. Pois é. Então, assim, cada um tem o dever de informar, de prestar informações, de tentar quebrar esse estigma, né? De tentar entender o que é esse cuidado da pessoa com transtorno mental em liberdade, né? Achar que toda pessoa que tenha transtorno mental, dependência química grave, tem que ser internada, porque senão não tem jeito, né? Outra coisa, julgamento. A gente julga muito os outros, né? E às vezes não sabe o que essa pessoa passou, se ela já tem algum distúrbio psiquiátrico, se ela já tem a dependência química grave. Então, assim, uma das coisas que a sociedade pode muito contribuir é com esse discurso anti-estigma, anti-institucionalização. E é isso. E o que ela tem, tipo assim, os caminhos estão se abrindo, mas existe alguns obstáculos que pode estar parando, alavanca mais. Sim, não só esses estigmas, esses preconceitos, como a gente vê que o poder público, a nível estadual, federal, municipal, tem destinado poucos recursos a isso, né? Os recursos que estão previstos para os CAPs, que geralmente são os municípios que constroem CAPs e mantêm os CAPs, eles são os mesmos de 10, 12 anos atrás. Então, muitas vezes são insuficientes, né? E
E a vontade política, inclusive, de acreditar nesse cuidado e liberdade. Enquanto toda a sociedade, e nós mesmos, parentes, quantas pessoas não chegam na Defensoria Pública pedindo que a gente dê um jeito de internar os filhos, né? Seja com medo, porque acha que não tem mais jeito. Por exemplo, quando eu fui delegada de polícia, eu já recebi mães pedindo para eu prender os filhos que estavam em surto psiquiátrico. Então, enquanto as famílias não reivindicarem esse espaço de cuidado e liberdade, enquanto a gente quiser desistir das nossas pessoas com doença mental, a gente vai ter cada vez mais dificuldade nos entraves dessa política. Porque, assim, não é fácil. A gente fala assim, tem que cuidar da liberdade e tal, mas não é fácil. Né? A pessoa que convive com a pessoa com transtorno mental sabe os desafios do dia. É o preconceito dentro da própria família, é o preconceito na sociedade, no mercado de trabalho, se esqueça, né? Que você tem medo. Então, assim, são as conversas, é o esclarecimento, e aí também não basta só a família querer e o doente querer. Como eu disse, o poder público tem um papel primordial nisso, de compreender essa política antimonitorial, compreender que é muito mais barato investir na saúde básica, seja física ou mental, do que esperar já por redes de apoio de suicídio, já internações hospitalares ou em clínicas, enfim. E reinserir a empregabilidade desse pessoal em situação de rua, é possível de amenizar a situação? Bom, não só as pessoas com transtorno mental, mas as pessoas em situação de rua, eu só acredito na empregabilidade delas, né? Se elas forem tratadas, tiver essa oportunidade de ser tratada, tiver, por exemplo, muitas vezes, quem de nós não se aproxima uma pessoa em situação de rua e você tem medo? Medo de assalto, medo de uma violência, entendeu? Então, assim, não é muito bem assim. Né? Então, assim, você não sabe o que foi que levou aquela pessoa em situação de rua. Algumas pessoas estão em situação de rua que não têm dependência química ou transtorno mental, que aí é um problema realmente de moradia. Então, assim, é importante que o poder público, e aí só o municipal, o estadual, o federal não dá gente. Os três entes federais têm que se unir nessa luta, porque cada qual tem seu papel, né, na reconstrução da identidade do sujeito. Então, assim, é um desafio, né? Tem que ter muita vontade política, né? E de tratar e realmente inserir, porque muitas vezes você só quer tirar ali da vista, só quer tirar do centro da cidade, só quer tirar o estado dentro dos pequenos fundos e tudo e botar onde, né? Então, tem que ter a oportunidade dessas pessoas se tratarem, se qualificarem para ter realmente a oportunidade de inserção no mercado de trabalho. Tipo assim, não existe fazer essa reabilitação e onde é que eu vou colocar, né? Assim, tratei, reabilitei, vou colocar onde? Você não foi embaixo. Aí, deixa eu lhe dizer, aí tem as políticas de empregabilidade. Por exemplo, alguma empresa que contrata com o poder público, que tem algum selo de inclusão, entendeu? Aliás, o poder público cria políticas de selos, por exemplo, aquela pessoa promove a empregabilidade da pessoa em situação de rua, aquela pessoa promove a inclusão das pessoas com deficiência, entendeu? Alguns dessa forma, né? E o tempo todo tentando conversar e articular, porque, na verdade, hoje a gente está numa crise financeira que o emprego fala para muitos, para os que estão sãos, e, né, quanto mais for uma pessoa que está num grau de vulnerabilidade que uma pessoa em situação de rua. É impossível? Não. Agora precisa acontecer e o gestor querer. Tem que ter, porque não é fácil. Né? Não é fácil, exatamente pelo grau de vulnerabilidade que cerca aquela pessoa, o contexto que está inserido, né? Mas que, assim, o poder público tem que se eleger as suas prioridades em um momento. A gente falou dos três poderes, mas assim, quem está mais direcionado, o município ou o Estado? Ambos têm caminhar juntos? Todos têm obrigação nessa política pública. Né? O que é que o governo federal tem feito? Essas leis, né, basicamente as leis, e transferência de rendas para os entes federativos que quiserem instalar os dispositivos. Em princípio, quem cuida mais é a assistência social do município. Em Teresina, a gente vê muito a Fundação Municipal de Saúde, através desse dispositivo do consultório de rua, que ele disse que é aquela ambulância volante que faz, né, tem duas equipes. E também os centros de assistência, o Centro POP e o Casa Abrigo,
que são as unidades da assistência social do município que fazem esse acolhimento. Na Secretaria de Assistência Social do Estado, nós vemos muito poucas ações voltadas para esse povo. Salvo aquelas ações de corte de cabelo, né? De unhas e tudo, mas efetivamente poucas. Né? Então, assim, todos eles têm competência comum para poder envolver isso. Agora, como eu estou dizendo, as prioridades, né? De onde vem, o que fazer, o que focar. A questão é que as gestões públicas, elas estão cheias de desafios em todas as áreas, seja da educação, saúde, trabalho, emprego, né? E às vezes realmente esse povo fica bem esquecido. Compartilhe conosco informação preciosa, alguém que é um familiar que está passando por alguma necessidade, precisa de atendimento, como é que deve começar? Bom, primeira coisa é o seguinte, atendimento de quê? O que é que ele precisa? Ele tem documento? Se não tiver documento, chega até a defensoria, se oriente como é que a gente faz, a gente não caminha, dá toda a orientação jurídica necessária e muitas vezes abrevia alguns fluxos para conseguir essa documentação civil básica. Depois, investigar se a pessoa tem algum tratamento de saúde. Seja uma DST, seja ou transtorno saúde mental, ou a dependência química, e tentar encaminhar para os dispositivos que fazem o tratamento adequado disso, né? E depois, mobilizar junto ao Cine ou alguns órgãos de empregabilidade, né? O Ministério Público do Trabalho tem algumas ações em relação a isso, né? Para tentar sensibilizar o empresariado e até alguns órgãos que possam contratar pessoas que estão saindo. A gente tem exemplos de sucesso, de pessoas que já foram dependentes químicos, já tiveram situação de rua e hoje estão terminando no curso superior, esperando uma vaga para ser inserido e que muitas vezes hoje eles trabalham em movimentos sociais, organizações civis, né, não governamentais, que tentam ajudar outras pessoas a saírem dessa condição de rua. Então, falta mais a inclusão, né? Falta muita coisa para a inclusão, muita coisa. Todos os setores, seja de federal, estadual, municipal, e nós, como sociedade, nós estamos bastante omissos diante da situação das pessoas com situação de rua. Sim. Vamos falar um pouquinho agora de realização, sonho e conquista. O que lhe dá mais prazer? Você brilha nos olhos, você faz toda a grandeza, o que lhe dá mais prazer no trabalho? As pessoas com transtorno mental, com certeza, faz meu coração começar. Porque, veja, eu já iniciei ações no Aurélio de Abreu, onde as pessoas não tinham literalmente nem documento. E que já eram residentes dentro do hospital psiquiátrico há mais de 20 anos. Por rompimento de laços de família. Hoje, esse trabalho, junto com as assistentes sociais do Aurélio de Abreu, a gente foi possível tirar a documentação civil básica, a Defensoria Pública da União conseguiu o BPC-LOAS, a gente já conseguiu que eles voltassem para casa e saíssem do ambiente asilar de mais de 20 anos. Então, assim, você vê uma pessoa, como outros eventos da Defensoria, eles voltam para falar a experiência que eles voltaram para casa depois de anos institucionalizados, não tem como a gente não se emocionar. E quando esse retorno vem para você, você encontra a pessoa e vê que teve essa superação. Ai, assim, é muito gratificante. A gente diz assim, rapaz, o trabalho vale a pena. Porque você acredita, né, na possibilidade da inclusão. Que é possível mudar a vida, doutora? Muitíssimo obrigado, muita informação, muita precisão, fala de sério. Eu acho que foi acima da média, assim, esperou muito principalmente, a senhora brilhou, a senhora encantou, muita informação. Chegou um pouquinho atrasado, mas veio, né? Mas veio, e a gente cumpre o que é prometido. Fez a pesquisa, Achei lindo. abre no momento. Uma canequinha com minha avó. Acho que é a primeira canequinha que eu tenho com minha avó. É linda. Com a marca do programa Tajar, FG Papelaria, nossos parceiros que sempre estão com a gente e levando essa mensagem à frente de sabedoria, de zelo, de inclusão, de saúde, tipo assim, que possa junto fazer a diferença. Exatamente. Né? Muito obrigada, Braga, pelo espaço. É sempre um prazer falar desse assunto, não só da questão da orientação jurídica em si, como a questão de oportunizar a inclusão social. Eu acho que sem inclusão de todos, o bem-estar de todas as pessoas que vivem na nossa sociedade, acho que ninguém vai se sentir completo. Aplausos, salve de palmas para a doutora, foi incrível.